Hoje, ao celebrarmos a festa de São Tiago Apóstolo, somos colocados diante do Evangelho de Mateus 20, 20 e 28. Uma cena muito conhecida onde os dois irmãos, Tiago e João, pedem a Jesus um lugar à direita e à esquerda quando Jesus estiver reinando. Aqui no texto é a mãe que pede, mas no texto original, lá em Marcos, são os próprios dois que pedem. Ilustra a dificuldade das lideranças primitivas da igreja de entenderem que exercer a autoridade, um cargo na comunidade cristã, é uma ocasião de dar a vida, porque Jesus está falando de dar a vida, de servir, de morrer, e os discípulos estão pensando em reinar, em ter poder político, de governar. O evangelho de hoje fala de uma coisa que infelizmente está acontecendo no mundo atual. É quando, a partir do versículo 24, os outros 10 discípulos ficam irritados com os dois irmãos, e aí no versículo 25 Jesus diz assim: Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e que os grandes as oprimem. Algumas traduções as tiranizam. Quando nós vamos no texto grego, a palavra que aparece aqui, o verbo que aparece aqui, é o verbo katexousiazo. Katexousiazo. Que, veja só, no dicionário teológico, o dicionário teológico do Novo Testamento de Kittel, que talvez seja o mais renomado, o mais importante em termos de exegese, então fala que katexousiazo, essa incomum palavra ocorre somente no Novo Testamento, em Marcos 10, 42 e nos textos paralelos, como aqui no caso de Mateus 20, 20, no sentido de exercício de poder político, mas com a implicação de compulsão ou opressão. Olha só, é o que está no dicionário teológico de uns mais renomados, dicionário teológico do Novo Testamento. Tudo isso para ilustrar o quê? Que na comunidade cristã, poder e autoridade não tem nada a ver com exercício de poder político, nem de compulsão e nem de opressão. Quem exerce um cargo ou uma liderança na comunidade cristã nunca pode tiranizar ou usar da sua função para oprimir e tiranizar os demais. Primeira coisa. O problema é que no mundo isso acontece. Jesus mesmo diz, os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes fazem. Isso está acontecendo no mundo de hoje. Quem detém o poder econômico, político e militar no mundo está tentando interferir na soberania dos outros países, utilizando do seu poder político, utilizando do seu poder econômico, subjugando ou afetando a soberania dos outros países. Então veja bem, se você apoia esse tipo de coisa, tudo bem, é direito seu. Só que repense essa postura se você é cristão, pois é exatamente esse tipo de postura política no mundo que Jesus critica no Evangelho de hoje. É claro, existem as nações mais poderosas economicamente, militarmente, politicamente no mundo. De uma forma cristã, qual que deveria ser o exercício de poder delas? O exercício de autoridade, mas não de compulsão, de opressão, mas de liderança. Quem tem o poder para tal, o cargo para tal, deve inspirar e liderar de tal maneira que todos cresçam. O que o Evangelho jamais apoia é que um cresça sob o jugo dos demais, que um cresça subjugando os demais ao seu poder. Isso jamais pode ser considerada uma atitude cristã.